Bom dia a todos, bom dia, Isabel, todos, Cleide e os membros aqui da mesa também, os componentes. Em primeiro lugar, muito rapidamente, dizer da importância, né, do encontro e o trabalho extraordinário que a Rede Lafayette tem feito, em um tema complexo, e que só mesmo um enfrentamento, assim, mais do ponto de vista científico e uma mobilização muito grande, tanto na divulgação da voz das vítimas e, sobretudo, esse esforço de avançar também na legislação, nas denúncias. Então, tenho muito prazer em participar da Rede Lafayette e tenho ido aí nas nossas audiências, enfim, do que for necessário para fazermos esse enfrentamento. Então, como o tempo é muito curto, é muito importante, vou dar um panorama, vou pedir só 2 minutos para fazer um resuminho aqui da gestão, porque, no fundo, vocês vão perceber que, posteriormente, por que uma perseguição desse nível, por que o uso do lawfare nesse nível, um governador aqui do Distrito Federal, não era uma coisa de nenhuma outra projeção maior, nem nada. Como eu fui deputado distrital por um mandato, fui 3 vezes deputado federal, fui ministro, fui diretor da Anvisa, da última vez sou servidor público aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, e trabalhei na Fiocruz também, por último. E, como governador, esse foi um mandato muito especial aqui, modéstia à parte, da gestão do PT aqui no Distrito Federal, porque foi o período que nós erradicamos o analfabetismo. Então, primeira coisa, nós erradicamos o analfabetismo em um mandato. A gente não fez apenas uma política de redução de analfabetos no Distrito Federal. Percebemos que era possível uma grande mobilização mesmo com o Fórum EJA, com a universidade, com a UNB, com nossos professores, com nossa rede, remunerando toda a cadeia, até quem quem fazia o curso recebia uma pequena bolsa, né? Coordenadores, todo mundo. Então, tem que ter investimento para atingir o objetivo dessa ordem. E nós conseguimos, ganhamos o selo Território Livre do Analfabetismo, que é a primeira capital do Brasil a ter esse selo. Brasília é a cidade mais desigual do Brasil. Mais desigual, a capital do Brasil é a mais desigual do Brasil. Então, durante o nosso mandato, o único período que deixou de ser, porque a gente fez uma política de combate à pobreza e extrema pobreza, que no mandato nós erradicamos a pobreza e extrema pobreza, uma parceria com o governo federal, na política, né, de combate à desigualdade. Cada real que o governo federal botava um, então nós dobramos os recursos, fizemos busca ativa, as pessoas que estavam isoladas, nós conseguimos erradicar a pobreza e extrema pobreza em um mandato. Fizemos as creches públicas que não tinha na capital do Brasil creche pública. Fiz 57 creches públicas, tempo integral, 5 refeições, com berçário, com cozinha industrial, etc. Fiz todas as UPAs, que não existia nenhuma UPA aqui. Fiz o Hospital da Criança, que hoje é uma referência. Um dos processos que eu recebo do Hospital da Criança, ganhei no ano passado. Hoje tem 10 anos de construção do Hospital da Criança, já atendeu 7 milhões de crianças, uma referência nacional. Tempo integral, botei uma cidade toda de tempo integral, e depois, quando acabei o mandato, metade da cidade estava em tempo integral das escolas públicas. Né? Enfrentei o cartel do transporte, fiz a licitação de 57 anos que não tinha sido feito, enfrentei o cartel do transporte aqui, enfrentei o cartel do lixo, que eu fiz a licitação porque era controlado pela contravenção, enfrentei os grileiros, fiz política pública política de habitação, entreguei 25 mil unidades de casas e apartamentos de excelentes níveis, inclusive para a faixa 1. Enfim, poderia ter falado aqui um bocado, mas não é o caso, aqui era só um resumo para vocês verem onde é que eu metia a mão do vespeiro, de vários grandes vesperos. Quando terminou o mandato, até o mandato, que as ações que vinha, a gente democraticamente fazia defesa e tal, resolveu. Mas na hora que acabou o mandato, foi uma enxurrada de processo. O primeiro com a condenação no TSE de abuso de poder,
abuso de poder político, porque teve um site que anunciou, um site do GDF que anunciou, o funcionário botou, não tinha nada assim de tanto exagero, mas que estava anunciando a entrega de habitação e era o melhor programa de habitação do Brasil, exagerou na tinta, só isso. Isso é uma coisa como essa, é um abuso de poder, sendo que eu não fui eleito, não fui para o segundo turno da eleição. Como era que caracterizava o abuso? Como é que foi beneficiado do abuso do poder? E no julgamento, já era nesse período ali, antes do afastamento da Dilma, que eles me condenaram que era já para tirar para a próxima eleição, e liberaram o meu vice-governador. Então, como é que uma chapa podia ser beneficiada e o governador foi beneficiado e o vice-governador não, se a chapa é uma? Mas já era uma preparação de uma estratégia de, na condenação da Dilma, condenar a Dilma e liberar o Michel Temer. Então, eles criaram um precedente no meu caso. Esse foi o único caso, mas é uma tese tão estrúxula e absurda que não vingou no caso da Dilma, teve que liberar a Dilma junto com o Michel, que não podia condenar dentro do golpe que foi feito aqui. Muito bem, essa foi a primeira logo para tirar da eleição, e depois foi uns 30 processos, um atrás do outro, né? E o mais grave, em 1 ano e meio, pediram a minha prisão. Pediu a prisão, eu estava morando aqui em Brasília, trabalhando na Fiocruz, na UNB, e pede a prisão. Quando eu perguntei, o delegado chegou lá e tal, ele falou, não, é para investigar, é uma prisão para investigar. E era uma acusação sobre a construção do Estádio Nacional Mané Garrincha aqui. Agora, você imagine, você é um servidor público, né, que esses mandatos todos, nunca teve processo nenhum, cara, a primeira coisa que nunca ouviu, não tinha processo, não era réu, a primeira medida pedia a prisão. Ficou 7 dias preso. No habeas corpus, o juiz perguntou qual é o motivo da prisão. Tem uma corrupção generalizada na construção dos estádios no Brasil. Qual é o motivo da prisão do cidadão, Agnello Queiroz? Não é uma coisa generalizada. Aí é evidente que ele concedeu, não só concedeu, como ele botou o artigo de prisão, da prisão temporária, ipsiliter no despacho, como se estivesse tratando com um analfabeto. Eu disse, não é citar o artigo tal da... Ele botou ipsiliter, onde é que cabe? Qual é o item que cabe prisão? Qual é o item? O A, o B, o C? Qual é desse artigo aqui da prisão? Onde é que cabe essa prisão? E evidente, não fui, nesse processo desse assunto, fui absolvido por unanimidade, agora, recentemente, depois desse período todo, e junto com uma quantidade assim, você tem 30, tudo que foi feito, processo, construiu o Hospital da Criança, processo, construiu o Centro Administrativo de Brasília, não tinha motivo nenhum, foi um decreto isentando o Centro Administrativo de Brasília de cumprir um relatório de trânsito, e nem precisava, porque o habite do Centro Administrativo, que é uma PPP, é um habite separado e parcial, então não precisava daquilo, mas tinha que arrumar alguma coisa para tentar fazer o processo. E é uma PPP, não tem R$1 de dinheiro público, e tem um metrô na porta, que está aí parado até hoje, um prejuízo brutal. Aí vou fazer uma reforma do autódromo, aí paralisou o processo. Não, ganhei agora por unanimidade, mas ficou parado no prejuízo da cidade por 11 anos. Agora ganhei por unanimidade. Então, aí lá vai, rapidamente. Não dá para citar todos, assim, só uns mais escandalosos, assim, é tudo. O BRT Sul, que eu fiz, é um corredor aqui exclusivo, que é seguramente com muito orgulho, é o melhor corredor de transporte público desse país, que não tem cruzamento, aqui, Damas para Maria.
Aí também, ganhei agora também, na Justiça Federal, recentemente, tem um ano. E tem um bocado que... Porque como era a estratégia, é condenar, porque tudo isso foi feito com o respaldo da grande imprensa, e notadamente da Globo, com todas essas características que vocês já falaram aqui. Grande divulgação da mídia para destruir você politicamente, junto à sociedade, desmoralizar, condenar antes, mesmo você tendo ganho, tudo como ter um ganho em todos esses processos, mas o objetivo foi cumprido daquela época, que era te destruir, estrangular financeiramente, te destruir financeiramente. E meus bens estão, desde 2017, eles estão indisponíveis, até hoje, tudo indisponível, não tem quase nada, sou servidor e funcionário, portanto, eu e minha mulher é médica também, então nós temos uma casa que nós moramos, 2 pequenos apartamentos, um apartamento financiado que meu filho mora em São Paulo, tudo indisponível, desde esse período. Continua a perseguição até hoje, porque agora, recentemente, estão tentando, pedindo a devolução do Ministério Público daqui, que eu devolvo o dinheiro no período que eu trabalhei na Fiocruz, 40 horas. O período que eu trabalhei na Fiocruz, quero que eu devolva o período. E continua. Então, essa estratégia de desmoralizar junto à opinião pública, de condenar antecipadamente, né? Não existe lawfare sem a mídia. A mídia é peça fundamental dessa engrenagem. Peça fundamental, indispensável dessa engrenagem. Não existe a possibilidade de ter um lawfare, porque tudo combinado aqui já foi, vários relatos já foram, não vou, até para não demorar muito. Mas, primeiro isso, a imprensa chega primeiro na sua casa e diz, para vocês terem uma ideia, eu ganhei vários projetos. Eu fui processado porque dei aumento ao servidor público do Distrito Federal. Recomposição salarial de ser o único governador na história do país que foi processado por ter dado aumento. Ganhei, teve uma grande repercussão, ganhei os processos, tudo, porque mostrou que estava tudo legal, foi ali aprovado na Câmara aqui, a legislativa antes, normal. Aí sabe o que eles fizeram? Essa vale a pena contar um segundo, mas vale a pena você ver o instrumento do lawfare clássico. Aí o Ministério Público pediu uma busca e apreensão na minha casa, que era uma investigação na Secretaria de Saúde, isso em plena pandemia 2020, de uma investigação que eles fizeram de uma compra de imóveis na Secretaria de Saúde de 2014, quando eu saí, no último ano que eu saí do governo. Não sabia nem da compra, desses imóveis, biombos, essas coisas, que lá tem um departamento que faz com rotina. Aí conseguiu uma busca, tentou a busca, a juíza não deu, aí pediu a Vivo um bocado de telefone, e apareceu uns telefones com meu nome, meu CPF, acho que 8 linhas e uma pancada de linhas, como é que chama? Linhas de telefone, né, e números com meu CPF e meu nome, espalhado pelo Brasil, esses telefones. Manaus, Pernambuco, São Paulo, todo lugar onde tem cadeia perto tinha uma linha telefônica dessa, que era só fazer uma consulta a Vivo, ou a própria, reiterar a Vivo, ou a própria Anatel, você viria que isso é uma fraude de utilização de um nome e um CPF de uma pessoa pública. Eles botaram isso como, pegaram esse negócio, falaram que era comunicação de criminoso, que eu tinha vários telefones, e pediu a busca e apreensão na minha casa. Foi lá com a imprensa e saiu até no Jornal Nacional. Entraram na casa da minha sogra com 85 anos de idade, em plena pandemia, entraram no quarto dela, tudo isso com relação a essa... E aí, pasmem vocês, que aí fizeram isso, claro, eu não tinha absolutamente nada com essa dia de investigação, eles queriam me dar um troco, porque eu tinha ganho uns 2 ou 3 processos anteriores, grandes, inclusive um aqui dos atacadistas, e nem denúncia foi feita. Entra na sua casa, imprensa na porta, sai no Jornal Nacional, em todo lugar, faz um escarcéu. É tão pesado que a gente tem vontade de pedir para não contar mais. Foi feita. Nem né, denúncia, Agnello? porque não tinha nada. É tão pesado que a gente fica com vontade, não conta mais não, que a gente não está aguentando. Não, é barbaridade, não é total, mas eu encerro, porque realmente
os exemplos são importantes para essa luta nossa contra o lawfare, e é claro, não tem um exemplo assim, mais gritante do que um dos bons casos do lawfare, que é o do presidente Lula, etc., mas várias outras lideranças do PT foram várias no Brasil inteiro, e de outros partidos também, Pinheiro e tantas outras pessoas, e muitos casos anônimos também, que são dirigentes, e a gente precisa dar voz, que aqui foi muito bem colocado, né? Acho que foi o Guilherme que falou, o Pisolato, questão de estar invisível, e a rede lawfare está transformando isso, dando visibilidade a isso, fazendo a defesa. Então, para resumir, são essas características, né? Eu tenho, só para dar a resposta para vocês, eu tenho ganho tudo isso. Só um exemplo para você ver um problema da tática de manter a imprensa na destruição da imagem. Desses 30 processos, tem 9 que eram acusação de nepotismo. Pegava 2 casos de alguém, de 2 parentes no governo, e processava o governador por nepotismo, por improbidade administrativa. Você imagina uma coisa dessa. É claro que esses aí não passavam da primeira instância, porque o juiz mesmo já negava, porque era um absurdo tão grande. Teve um caso que, aqui no Jardim Botânico, que 2 servidores se encontraram e casaram depois que se encontraram. Então, respondi por improbidade administrativa. Não importa, era que cada um desse, era cada um de uma vez na imprensa, no jornal, e anunciava, fazia a denúncia do projeto de processo não, saía no jornal, saía na Globo, etc. Tal, mesmo que em seguida nem não passava na primeira instância. Nesses casos, são 9 casos semelhantes, que inclusive todos foram detectados pela minha Secretaria de Transparência durante o meu governo. Eu fui processado por improbidade, mas não importa, era a destruição da imagem permanente da pessoa, estrangulamento, isso que é o objetivo do lawfare e tudo. E aí, concluído, só para dizer que ganhei tudo isso, ganhei 25 processos como esse, uns 2 resquícios, como esse que eu falei agora do salário, e essa que é a estratégia nefasta, né, desse instrumento violentíssimo de destruição da reputação, da imagem, da família, estrangulamento completo econômico das pessoas, que passam esse tempo inteiro tendo que responder dezenas e dezenas. Das estratégias justamente é o acúmulo de acusação, uma das estratégias, né? Enfim, então é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência muito dolorosa, porque isso foi bárbaro, absolutamente bárbaro, seria impossível retratar. Eu trouxe um pouco aqui, mas é o sentimento de todos nós como vítimas, é uma violência contra a família. Imagine cada coisa dessa, eles investigavam também minha família inteira, ninguém que não tinha nada com isso. Meu irmão, que era funcionário do Supremo, foi investigado, destruição completa em toda a família investigada, minha mãe, 82 anos de idade, investigada, uma coisa assim bárbara, para te destruir, para aniquilar, para destruir a sua coluna vertebral. Não faz isso porque nós tínhamos absolutamente consciência de que se tratava de uma estratégia política clara, né? Porque, pela introdução que eu dei, dá para identificar que nenhum projeto que interrompeu o projeto popular e democrático do PT no Brasil não podia ter um governo no Distrito Federal que desse certo ou que fosse vitrine de política pública. E se cuidou de então, destruir aqui também. Mas muito a gente obrigado. Agradece muito aí você, viu? Porque o teu caso é emblemático, a gente gostaria até de ficar ouvindo mais tempo, porque tem muito a ser dito, né?